bem-vindos ao Baú IPP. Eu sou a Débora e o tema de hoje é a ortodoxia do inferno, ministrado em 2016 pelo nosso querido pastor Arival. Já abre a sua Bíblia lá em Tiago 2,14. E antes de irmos para a pregação, a enquete de hoje é: o que você sabe sobre o inferno? Comenta aqui e aproveite a pregação. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Se você quiser anotar, o tema da mensagem desta noite é a ortodoxia do inferno. A ortodoxia do inferno. E nós vamos basear essa mensagem no versículo 19. No versículo 19. 2:19. Vamos ler juntos? Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Grife esse versículo na sua Bíblia. Eu quero refletir com você sobre a fé dos demônios, a crença dos demônios. A coisa mais importante da vida cristã é a fé. A fé é a moeda do reino espiritual. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que o justo vive. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A fé, meus amados irmãos, sem ela é impossível nós agradarmos o quê? A Deus. Tiago vai nos falar nesse trecho aqui de 3 tipos de fé. A primeira delas está no versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então a primeira fé que ele coloca aí é a fé morta. É aquela fé que é apenas intelectual. Intelectual. Depois, mais adiante, ele vai falar sobre a fé operosa. A fé operosa. E aí, ele vai, a partir do versículo 21, falar que Abraão, nosso pai, foi justificado. E no versículo 22 ele diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé o quê? Se consumou. Fé pressupõe obediência. A fé morta é aquela que é apenas mental, intelectual. A fé viva é aquela que não somente crê, mas também o que? Obedece. Mas se você observar bem, esse texto aqui é um versículo assustador. Quando eu leio esse versículo, meditando, eu estava meditando depois da meia-noite, vocês imaginam. Esse versículo diz assim: assim também a fé, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e o quê? E tremem. Então eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte, nós poderíamos dizer, ou fazer a pergunta para o texto: em que os demônios o quê? Creem. E você vai descobrir que os demônios, eles são ortodoxos. Os demônios, segundo o Sproul, R.C. Sproul, faria a prova lá no seminário, tiraria 10 em todas as provas. Os demônios são muito inteligentes, porque eles conhecem tudo de teologia. Agora vamos observar que o texto diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios o quê? Creem e tremem. Quando ele diz crês tu que Deus é um só,
Tiago está citando aqui, não por acaso, aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, que é justamente a profissão de fé do judaísmo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veja bem, os demônios, eles não somente acreditam na existência de Deus, mas eles acreditam também na unicidade de Deus. Na unicidade de Deus. E aí a gente começa a raciocinar. Os demônios não são ateus. Não são ateus. Tem muito endemoniado aí que vira ateu. Mas os demônios, eles não são ateus. Os demônios não são céticos. Os demônios não são agnósticos. Os demônios não são liberais. Eles são ortodoxos. Ortodoxos. E a ortodoxia significa você pensar de forma o quê? Correta. Eu queria que vocês me acompanhassem. Vamos passear na Bíblia aqui rapidamente, que o sermão vai terminar lá para meia-noite, mas sim tem tempo. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 11 e 12. Marcos capítulo 3, versos 11 e 12. Vamos ler juntos aí? O que diz? Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse o quê? Preste atenção. Os demônios, além de acreditar em Deus, na unicidade de Deus, eles creem também que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios acreditam nisso. Tem teólogo hoje que não acredita, não é isso? Teólogo liberal. Tem muita gente aí, por exemplo, os testemunhos de Jeová, não aceitam. Os mormons não aceitam. Mas os demônios acreditam. São ortodoxos. Os demônios poderiam tranquilamente recitar aqui a tese do Concílio de Calcedônia, que diz que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente o quê? Deus. Porque na sua humanidade, Jesus foi tentado em todas as coisas. Você se lembra que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, e o diabo, usando a Bíblia, tentou Jesus de todas as formas, de todas as maneiras, mas Jesus o quê? Não caiu em tentação. A impecabilidade de Cristo. E você pode ter certeza que tem demônio que sabe explicar essa doutrina para você. Vamos abrir lá, por exemplo, em Atos, capítulo 16, versículo 17. Aí você diz: pastor, eu vim para a igreja para ouvir de Jesus, o senhor está falando sobre o demônio. É duro. Não, estou instruindo você, depois nós vamos fazer a aplicação. Atos 16, versículo 17. O que é que diz aí? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho. O que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que os demônios, eles reconhecem os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Paulo depois vai repreender esses demônios, porque demônio não pode ser evangelista. Mas o que eu acho interessante desse texto é que muitas vezes os verdadeiros servos de Deus são perseguidos, são maltratados. Jesus mesmo coloca isso, que o povo de Deus
na história, perseguiu, maltratou e matou os profetas. Deus enviava os profetas e o povo rejeitava a mensagem do profeta, mas os demônios conhecem, eles sabem quem são os verdadeiros profetas de Deus. Mas veja no capítulo 19 de Atos, versos 15 e 16. Se o diabo, presta atenção, conhece quem são os verdadeiros, ele conhece também quem são os falsos. Atos capítulo 19, versículo 15 e 16. Vamos ler juntos? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram o quê? Daquela casa. Os caras estavam fazendo uma coisa em nome de Jesus, falando que era de Jesus, mas ele era o quê? Falso. E aqui eu quero que você entenda isso, porque do ponto de vista da ortodoxia, os demônios são muito bons. Se nós resolvêssemos fazer a profissão de fé de um demônio, para ele se tornar membro da igreja de Pinheiros. Não é a igreja universal, não vou entrevistar o demônio, presta atenção. É só uma analogia. Perguntasse para o demônio: você crê no pecado original? O que o demônio responderia? Creio, eu estava lá. Estava lá. Você crê na encarnação de Cristo? Creio. Você crê no nascimento de Jesus? Creio, eu estava lá. Eu tentei até matar através de Herodes Jesus naquele tempo. Você crê no Calvário, na obra de Cristo? O demônio ia dizer assim: claro, foi por causa desse sacrifício que ele esmagou a nossa cabeça, que ele nos despojou de toda a autoridade. E aquela pergunta: você crê na ressurreição? Creio. Você promete, demônio, vir para a igreja todo domingo? Perfeitamente, sou o primeiro a chegar e o último a sair. E vou trabalhar no culto o tempo todo, dispersando a mente dos ouvintes. Mas se existe um membro que não falta culto, é o demônio. Ele vem e acha umas brechas na vida nossa muitas vezes, e às vezes a gente vem para a igreja para ser abençoado, volta zangado. Porque o demônio usou o irmão lá para falar uma coisa que eu não gostei, etc, etc, etc. Ou então o demônio bateu o seu carro no estacionamento, carro novo, você volta zangado. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 29. Mateus, capítulo 8, versículo 29. O que diz a palavra de Deus? Mateus, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler juntos aí? É a cura dos 2 endemoniados gadarenos. Vamos lá? E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Preste atenção. Você é inteligente, você vai ver o texto. Os demônios sabem que existe o inferno. Os demônios sabem que os dias deles estão o quê? Contados. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Eles pedem a Jesus que não nos mande para o abismo. Eles estão submissos e debaixo da autoridade de Jesus. Mas eles sabem, eles creem no inferno. Tem muito crente hoje que não acredita no inferno. Mas o diabo acredita, porque, segundo Jesus Cristo, o inferno foi feito para o diabo
e os seus anjos. Agora, irmãos, preste atenção. Se nós fôssemos classificar os demônios do ponto de vista da ortodoxia, daquilo que eles pensam, do conhecimento que eles têm da história, da revelação de Deus. Eles estavam lá no Egito, eles caminharam com o povo de Deus no deserto. Ele agiu e age na história da revelação de Deus. O diabo esteve presente em todos os fatos históricos mais importantes. Ninguém conhece mais a Bíblia do que o diabo. O diabo teve a ousadia de citar o Salmo 91 para Jesus. Você se lembra disso? Só que Jesus Cristo, todas as vezes que o diabo citava a Bíblia, Jesus dizia assim: também está escrito. Jesus enfrentava o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ele é astuto, ele vem com argumento. Por isso que toda seita, toda heresia se fundamenta na Bíblia. Os caras pegam a Bíblia. Agora, a Bíblia diz que eles creem. Mas, além de crer, o que tem aí no texto? Hein? Vamos voltar lá para Tiago. Hein? Acharam aí? Até os demônios creem e tremem. Essa palavra, no grego, só aparece aqui. Quem é da época aqui de parque, quando a gente entrava no trem fantasma? Quem é da época do trem fantasma aqui? Trem fantasma. Você entrava no trenzinho, quando você ia passando, o cara com a machadinha assim, ó. Essa palavra tremer, para a gente entender, ela significa arrepiar, levantar os cabelos. Assim. Tremer. É medo. E aqui significa que os demônios, eles não somente creem intelectualmente, mas eles, diante de Deus, e diante da palavra de Deus, e diante da autoridade de Deus, eles tremem. As emoções são movidas. Um comentarista, abre aspas, diz assim: o pensamento de Deus assusta os demônios. Eles ficam com medo, aterrorizados com o que sabem. Aterrorizado com o que sabem. Mas vamos, irmãos, observar. E aí vamos para a terceira ideia do texto. O que nós devemos aprender com isso? O que nós devemos aprender com isso? Você sabe que os demônios creem, que eles tremem, mas eles não se arrependem e não se convertem. Porque Jesus não morreu pelos demônios. Jesus Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja. Então, apesar de toda a sua ortodoxia, apesar desse tremor, eles não se convertem. Eles não mudam de vida. Pelo contrário, eles são ortodoxos no pensamento, eles são cheios de temor nas emoções, mas as ações dos demônios são contra a igreja. Jesus diz que foram os demônios que semeou na igreja o joio. O joio. O Filho do Homem semeou
o trigo, mas veio Satanás e semeou o quê? O joio na igreja. Então não se assuste não que tem filho de Satanás dentro da igreja. Dentro da igreja visível. Você vai descobrir que Satanás, ele crê, ele conhece a Bíblia, ele sabe um monte de coisa. Mas Paulo diz que ele cega o entendimento dos incrédulos para que os incrédulos não se convertam. E qual é a lógica de Satanás e dos demônios? Eu vou, mas levo muita gente comigo. E você é tonto, você que está aqui, que não se converteu ainda, não se arrependeu, você está fazendo o jogo do inimigo. Porque Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo comprou você na cruz do Calvário. Jesus Cristo pode lhe dar fé salvadora nessa noite. O Espírito Santo pode convencer você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode transformar você numa nova criatura. Mas você resiste. Você resiste. E é tão interessante, meus amados irmãos, quando eu vejo o que está acontecendo hoje no Brasil, na chamada igreja evangélica, o diabo está deitando e rolando. Deitando e rolando. Porque ele está substituindo o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus, lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Versículo 9. Paulo começa dizendo no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade. Guarda essa palavra. O mistério da iniquidade. Guarda essa palavra. Preste atenção. Porque muitos dirão naquele dia, está lá em Mateus capítulo 7, em teu nome nós curamos, em teu nome nós exorcizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer, não vos conheço. Porque o demônio, ele é 171. Ele é mentiroso. E ele usa a falsa religião para enganar as pessoas, os falsos milagres. Veja você aí, que no versículo 9, lê comigo aí, o que diz? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem o quê? Salvos. Se você não acolhe a palavra de Deus, se você não se rende a Jesus, se você não se arrepende dos seus pecados, você está exposto a essa ação. E isso é muito forte, porque Satanás, ele é poderoso para fazer sinais e prodígios, mas esses sinais e prodígios são sinais e prodígios da mentira, porque o diabo mente desde o começo. Ele é homicida desde o começo. O diabo não quer a sua salvação, o diabo não quer a felicidade do seu lar, o diabo, ele só quer matar, roubar e destruir. Só quer isso. E o diabo está presente no Congresso Nacional. O diabo está presente nas escolas. O diabo está presente, meus amados irmãos, nas universidades. O diabo está presente na Cracolândia. O diabo está agindo dentro da igreja. O diabo está solto e a Bíblia fala
claramente que ele está intensificando a sua obra, porque ele sabe que os seus dias estão o quê? Contados. Mas veja uma coisa interessante que Paulo fala lá. Vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu quero dizer uma coisa para você, que além de fazer falso milagre, falso prodígio, enganar muita gente, o diabo também, ele é mestre, ele é doutrinador. 1 Timóteo capítulo 4, o que é que diz aí? Ora, 4:1, mas o que é que diz aí? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de... Presta atenção, quem é que diz? Quem é que afirma expressamente? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da mentira ou da verdade? Da verdade. Ele está dizendo para a igreja que nos últimos dias, esse tempo que nós estamos vivendo, muitos apostatarão da fé, e a fé aqui é a sã doutrina. Abrirão mãos da crença na palavra, da fidelidade na palavra, do amor à palavra, e vão dar ouvidos a espíritos enganadores, obedecerão a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não tem nada a ver quando alguém diz que ele abandonou o cristianismo e agora é espírita. Respeito sua decisão. Mas isso se cumpre aqui. Quando você diz que agora não é mais cristão, que abriu mão, que se afastou da Bíblia, e agora você é mórmon, você agora é discípulo do anjo Moroni, você está perdido. Presta atenção, irmãos. Esses espíritos enganadores, eles usam pessoas. No versículo 2, Paulo vai dizer, pela hipocrisia dos que falam o quê? Mentiras, e que têm cauterizada a própria consciência. Significa que o demônio, ele usa mestres, professores, doutores, PhDs, pessoas que muitas vezes aparentam piedade, mas a essência é demoníaca. É demoníaca. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque muitas vezes, dentro da nossa igreja, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, surgem pessoas que são tão ortodoxas, mas não tem amor, não tem piedade, não tem vida com Deus. Mas são o quê? Ortodoxos. Ortodoxos. Você pode ter certeza que os demônios, eles podem subscrever qualquer confissão de fé. Eles subscrevem. Eles não vão cumprir mesmo, mas eles subscrevem. Faz até uma cerimônia. O que nós vamos aprender com isso nessa noite? Você diz, pastor, hoje eu estou com a cabeça cheia de demônio, o que eu faço? Não, você vai com a cabeça cheia de Jesus. Preste atenção, você pode ser um religioso e não ser salvo. Você pode ser uma pessoa que nasceu na igreja, vive na igreja, é filho de crente, não é de crente, cumpre todas as obrigações religiosas, mas você não entregou a sua vida para Jesus. Você está substituindo a fé salvadora por essa fé morta, essa fé intelectual, ou até mesmo essa fé emocional. Você pode ser uma pessoa ortodoxa na fé e não ser salvo.
Você pode conhecer a Bíblia toda, conhecer todos os livros da Bíblia e não ser salvo. Você pode ser um teólogo e não ser salvo. Você e eu, nós precisamos da verdadeira o quê? Fé. E essa verdadeira fé, ela tem 3 componentes. Ela tem um componente o quê? Intelectual. Ela tem um componente o quê? Emocional. E ela tem um componente o quê? Volitivo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou fazer a aplicação, já estou encerrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 37. Vamos ler juntos esse versículo? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Presta atenção que o verbo começa com, ou o versículo começa com o verbo o quê? Ouvindo. O que eles ouviram? A pregação da palavra o quê? De Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então presta atenção. A mensagem do Evangelho começa aqui. É muito simples. Você é pecador, nós somos pecadores. Como pecadores, nós não podemos produzir a nossa salvação. Na nossa impotência de produzir a nossa salvação, Deus mandou Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Se eu creio que Jesus morreu no seu lugar e aceito o seu sacrifício em meu lugar, eu tenho a vida eterna. Isso é a graça de Deus. Você não precisa fazer nada. Cristo fez tudo por você. Então você ouve isso. Aí vem o quê? Segundo o verbo diz assim: compungiu-se-lhes o coração. A palavra que ouve, entra pelo ouvido, desce para o coração. E o que ela faz no coração? Compunge. O verbo compungir aqui é cortar, é abrir o coração. Porque não existe, irmãos, fé sem coração. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Mas essa fé que entra pelo ouvido, desce para o coração, ela chega na vontade. Ele diz o quê? Que faremos o quê? Irmãos, eles perguntam para os apóstolos: que faremos? E que faremos aí significa o quê? Volição, vontade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Os demônios jamais se arrependerão. Os demônios jamais se converterão. Eles têm uma fé ortodoxa. Eles tremem diante de Deus. Mas eles não se converterão. Mas eu e você, pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós podemos nos converter. Nos converter. Nenhum demônio vai se arrepender. Mas você pode se arrepender. Nenhum demônio vai confiar em Jesus. Vai receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas você pode fazer isso. Nenhum demônio vai ser salvo, mas você pode ser salvo. Pode ser salvo. Vocês entenderam o que eu disse aqui hoje à noite? Eu estou falando hebraico. Deu para entender o negócio, como é que é? O que a gente vai fazer com um negócio desse? Quem está aqui nesta noite que já tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Levanta a mão. Graças a Deus. Quem é que não tem ainda? Quem não disse: pastor, eu ainda não passei para a lei dos crentes? Tem aqui algum? Diz assim: eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você aceitar, não. Tem?
Lá em cima. Eu quero fazer um desafio para você. Reavalie a sua fé. Reavalie o seu compromisso com Deus, a sua vida com Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Eu falei hoje pela manhã sobre a obediência, que é a chave da vida espiritual. Por causa da desobediência de um, veio o pecado. Mas por causa da obediência de um, veio o quê? A graça. A obediência. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E fé, irmãos, pressupõe o quê? Obediência. Obediência. Senhor Deus, Tu conheces cada vida que está aqui nesta noite. Nós não queremos ser ortodoxos de cabeça e mortos nas ações. Nós não queremos ter um cristianismo, uma fé manca, trôpega. Nós queremos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e operando na nossa vida, Senhor. E nos enchendo do Teu Santo Espírito, nos ajudando a fugir do pecado, e nos ajudando a não cair em tentação, e nos ajudando a amar uns aos outros, a olhar para a Tua igreja como o Senhor olha, com amor, com carinho, com desejo de servir uns aos outros, de que o outro seja preferido do nosso lugar, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Teu Filho, Jesus Cristo, sentimento de humildade, de servo, de obediência. Pai, tem misericórdia de nós, que o Senhor nos dê graça também para resistir o inimigo, que o Senhor nos dê discernimento, para nós não cairmos nos laços de iniquidade. Deus nos proteja do maligno, Senhor. Nos proteja do maligno. Nos guarde, Senhor, do maligno. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Que o Senhor nos segure, Pai, com mão forte. Visita o coração de cada irmão aqui, Senhor. Que nós possamos reavaliar a nossa fé. Porque se os demônios estão perdidos, eles já sabem que vão para o inferno. E eles trabalham tanto, Senhor, que haja no coração da Tua igreja o inverso. Nós vamos para o céu. Nós vamos para a Tua casa, para a nossa casa. Ajuda-nos a sermos mais diligentes pelo Senhor, a trabalharmos mais pelo Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Renova o nosso coração nesta noite. Nós Te pedimos humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém. Você gostou da palavra de hoje? Aprendeu bastante? Então também comenta aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú IPP amanhã. Tchauzinho!